Vamos lá, boa noite a todos. Quem não me conhece, sou o Matheus, sou engenheiro de testes aqui na Testing Company e o assunto que eu escolhi para a noite foi sobre teste de performance, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é, quando a gente deve executar e os diferentes tipos de teste de performance também. A palavra performance ela é uma palavra de língua inglesa e quando a gente traduz ela para o português, a gente chega na palavra desempenho. E a definição de desempenho já nos fala bastante sobre o teste de performance em si, que é o modo como alguém ou alguma coisa se comporta tendo em conta a sua eficiência e seu rendimento. Então, quando a gente executa um teste de performance numa aplicação, é exatamente isso que a gente procura, a eficiência e o rendimento dessa aplicação ou desse serviço. Trouxe também aqui uma definição sobre teste de performance, então é para testar, para avaliar o desempenho de um sistema, de uma aplicação ou de um serviço, sobre uma carga específica de trabalho. E essa parte sobre carga específica de trabalho é bem importante no teste de performance, porque quando a gente vai realizar um teste de performance, a gente precisa saber essa carga específica. Porque não adianta a gente pegar um aplicativo, por exemplo, o aplicativo do botequinho aqui da esquina, realizar um teste com 40 mil usuários. Não faz sentido, porque provavelmente não é a capacidade de usuários que eles estão acostumados a receber. Assim como não adianta a gente pegar, por exemplo, uma Amazon, uma Magazine Luiza da vida e realizar um teste de carga com 40 usuários, porque isso não vai fazer nem diferença para eles. Então a gente precisa dessa carga específica de trabalho para realizar um teste e a gente consegue essa carga, vou explicar mais para frente, normalmente em comunicação interna ali com a empresa e com o time, a gente consegue analisar qual que é essa carga específica que a gente precisa. E com esse teste, a gente busca encontrar gargalos, limitações, vulnerabilidades e falhas de desempenho na aplicação que a gente está testando, com o objetivo, então, de otimizar o desempenho e também a escalabilidade da aplicação. E aqui, com escalabilidade, o que eu quero dizer é a capacidade da aplicação aumentar e diminuir o processamento de acordo com a quantidade de requisições que estão sendo feitas. Então, quanto mais requisição faz, mais expande a capacidade de processamento, e quando essa quantidade de requisições cai, a quantidade de processamento tem que diminuir também para não ficar gerando gastos lá para a área de infra. O ponto que eu trouxe aqui é que teste de performance não é só validação de tempo de carregamento. Tempo de carregamento, sim, é bem importante, faz toda a diferença na nossa aplicação, mas não é só isso. A gente também consegue identificar problemas de desenvolvimento que vão causar esse tempo de carregamento mais lento, mas também acontecem vezes que a gente pode, por um acaso, derrubar a aplicação, então a aplicação pode ficar fora do ar se a gente fizer o acesso com muitos usuários, e a gente pode encontrar vários problemas, como vazamento de memória, a gente pode lotar as tabelas do banco lá, dependendo da quantidade de tempo que a gente faz o teste, então a gente pode achar diversos problemas de infra também, enquanto a gente estiver executando esses testes. E por que eu, como cliente, devo me preocupar com teste de performance e com performance da minha aplicação? É simples, aplicativos que não são performáticos tendem a não ser utilizados pelos usuários. Um exemplo que eu trouxe aqui é esse aqui. A gente está navegando na internet, a gente está olhando televisão e a gente vê uma promoção de um item que a gente quer, algum produto que a gente quer, e acessa o site. Só que ao acessar o site, a gente fica lá, espera 5 segundos, espera 10, 15, 20, o site não carrega, ou algumas vezes pode acontecer da tela, a gente acessar o site, ele está com essa tela assim, que o site caiu, está fora do ar por algum motivo, ou pela quantidade de usuários acabou derrubando o site. Isso é muito ruim para a marca, porque a gente vai procurar outro site, pode ser que outro site que a gente utilize, que a gente procure, tenha um desconto menor, mas só pelo simples fato de ele carregar rápido. E a gente conseguir fazer todos os processos ali dentro do site de forma eficaz, a gente vai acabar comprando o produto, mesmo pagando mais caro, e a gente vai acabar recomendando o site da concorrência. Então, e além de recomendar o site da concorrência para nossos amigos, familiares e colegas, a gente vai acabar falando mal do site que a gente não conseguiu realizar a compra também. Então isso para a marca da empresa fica bem ruim, porque ela vai perder usuários ativos e vai perder futuros usuários também, no caso de um carregamento ruim. Eu trouxe aqui 3 pesquisas, que eu botei o título de clichê, mas tem que ser dito, porque normalmente quando a gente pesquisa de performance, a gente acaba encontrando essas pesquisas. As 2 primeiras é uma da Amazon e a outra da Google, e elas são pesquisas antigas já, acredito que elas têm mais ou menos uns 10 anos já essa pesquisa, mas elas ainda são bem importantes. Que a Amazon avaliou ali que se eles demorassem 1 segundo a mais para exibir os resultados de pesquisas no e-commerce, isso acarretaria na perda de 1,6 bilhões de dólares por ano. Isso é 1 segundo só.
E o Google também atestou ali que se eles demorassem 4 décimos de segundo a mais, que é muito, muito pouco, eles acarretariam na perca de 8 milhões de pesquisas por dia. E isso acarretaria muita perca de dinheiro também, porque eles ganham dinheiro exibindo propaganda. Então, ele seria 8 milhões de propagandas a menos exibidas durante o dia. Então, e isso são pouquíssimo tempo se a gente for pensar em questões de performance. Essa última pesquisa, ela é um pouco mais recente. Eles testaram que normalmente um usuário não fica mais que 3 segundos esperando uma página ser carregada. Então, se ele acessa lá o site demora mais de 3 segundos, é muito provável que ele vá voltar e vá procurar outro site para utilizar, outra página para utilizar. Um ponto importantíssimo também que eu trouxe aqui é que teste de performance precisa ser planejado. Ele é um pouco diferente ali do teste exploratório, que a gente pode acessar a aplicação e sair utilizando ela. A gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa ter a quantidade de acessos de usuários, que foi o que eu comentei lá no começo, que é a carga de trabalho. E ela tem que ser uma carga que faz sentido, como eu comentei, não adianta tu pegar uma carga imensa e colocar numa aplicação que nunca vai receber essa quantidade de usuários. A gente só estaria gastando dinheiro com desenvolvimento e com processamento, sendo que a gente não alcançaria essa carga e a gente precisa, então, ir em busca dessa quantidade de acessos. Normalmente vai ter uma pessoa dentro da empresa que vai saber essa quantidade de acessos ou vai ter uma quantidade esperada de acessos. É muito comum as pessoas usarem o Google Analytics, que eles vão conseguir ter esses dados de quantidade de acessos por semana, qual parte que eles mais ficam conectados, quanto tempo eles ficam conectados, quais dispositivos. Então a gente tem que ter essa quantidade de acesso para realizar os testes. Eu também botei um ponto aqui que a gente precisa realizar uma comunicação interna antes de realizar os testes, porque isso pode acarretar em problemas maiores. Por exemplo, a gente está realizando um teste e sem o pessoal da infra ficar sabendo, ou sem o pessoal da área de segurança ficar sabendo, e do nada eles veem que tem 40 mil usuários acessando a aplicação, eles não vão entender o que está acontecendo, provavelmente vão começar a bloquear os IPs, pode ter um alerta de um ataque hacker, mas na verdade é só a gente fazendo um teste de performance. Então tem que ter essa comunicação, o pessoal tem que ficar ciente, e também teste de performance normalmente gera custo para a infra, porque conforme eu falei antes, vai aumentando a capacidade de processamento conforme a quantidade de usuários, e tem testes que a gente fica 4 horas, 5 horas ou um dia inteiro fazendo teste com grande capacidade de usuários. Isso pode gerar custos lá para a parte de infra, então antes de a gente realizar, a gente tem que ter um ok, pelo menos das pessoas responsáveis, falando que a gente pode realizar esse teste e que eles estão cientes que isso pode gerar gastos para a empresa também. O último ponto que eu trouxe aqui mais como observação mesmo é referente ao horário de execução. A gente pode executar teste de performance em ambiente de produção para ter um ambiente mais conciso e mais concreto, só que a gente tem que procurar um horário que não atrapalhe o funcionamento do sistema, um horário que não tem muito usuário conectado. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que o pico de utilização da aplicação é das 8 da manhã às 8 horas da noite, eu vou tentar pegar um horário fora desse pico para realizar meu teste de performance. Então, caso aconteça alguma falha, caso a aplicação venha a cair ou caso ela venha a ficar muito lenta, vai impactar poucos usuários que estiverem conectados naquele momento. Só aqui embaixo eu trouxe mais ou menos um brainstorm do que a gente teria que fazer para planejar o teste de performance. Então tem aqui a parte de planejamento, que seria onde a gente pegaria esses dados para começar a elaborar o teste de performance. Design e implementação, configuração de ambiente, para daí a gente conseguir fazer a execução, após a execução comunicar os incidentes e concluir o projeto. E assim como qualquer outro teste, depois que a gente realiza o teste de performance e vai para a área de desenvolvimento corrigir, a gente tem que realizar uma nova bateria de testes. O teste de performance, normalmente, ele fica dividido em 6 tipos de teste. A gente tem ali no topo o teste de carga, mas além do teste de carga, a gente também tem teste de volume, teste de resistência, teste de pico, teste de estresse e teste de carga para questões de performance. Então, são 6 tipos de testes distintos. Começando a apresentação deles aqui, então, o teste de carga, ele se divide em 3 submódulos, que seria o teste de carga baixa, carga típica e carga com pico. E aqui na esquerda eu trouxe uma representação de como que seria um gráfico dele. Então a gente começaria com uma expectativa normal de usuários. Então, por exemplo, minha aplicação, o normal é 100 usuários e o máximo que minha aplicação suporta seria 1000 usuários. Então a gente começa o teste com 100 usuários, que seria a minha carga nominal, a minha carga normal. A gente tem um estágio que a gente chama de ramp up, que seria um estágio onde a gente subiria de forma gradativa a quantidade de usuários. Então seria só 110, 120, 130, até chegar ali no estágio que seria o nosso pico, onde a gente teria uma carga maior de usuários, por exemplo, 500 usuários. A gente estabilizaria ele de novo ali no pico para ver como que a aplicação se comporta.
E depois, novamente, tem o estágio de ramp down, que a gente diminui gradativamente a quantidade de usuários para chegar na expectativa de utilização e verificar de novo como que a aplicação se comporta. Com esse tipo de teste, a gente consegue então avaliar a aplicação em diferentes tipos de carga para ver como que vai funcionar o tempo de carregamento dela, se o tempo de carregamento vai aumentar, se vai diminuir e se ela vai conseguir ficar estável com essa quantidade de usuários. Eu trouxe também aqui um exemplo de teste de carga baixa, que também é conhecido como smoke test, que é um teste só para a gente verificar a funcionalidade mais núcleo do sistema, mais core. Normalmente a gente roda esse teste antes de rodar os outros, porque se falhar esse teste a gente nem precisa se preocupar em executar os outros, porque os outros vão falhar também. Então a gente roda ali com uma quantidade bem baixa de usuários, só para ver se a aplicação vai funcionar do jeito que deveria. Aqui no teste de estresse, então, a gente tem como objetivo colocar uma grande capacidade de usuários ali, uma grande quantidade de usuários e requisições, e até a gente achar um ponto que a gente chama de ponto de ruptura, que é o ponto que o sistema não aguenta mais essa capacidade de usuários. Então, realmente até a gente conseguir quebrar lá o sistema para a gente identificar a capacidade máxima de usuários dessa aplicação. E também verificar a estabilidade do sistema com essa quantidade máxima de usuários que a gente tem, ver até onde que ele vai e ver o que acontece depois que a gente chega nesse ponto. Normalmente a aplicação acaba reinicializando e caso ela reinicializar, a gente consegue verificar se essa reinicialização é automática ou se precisa de algum ajuste manual lá, alguma intervenção manual para fazer essa reinicialização. Caso seja necessário uma intervenção manual, é um ponto que pode ser melhorado, porque se ela conseguir reinicializar de forma automatizada é melhor, porque daí não precisa ter alguém disposto ali para caso isso aconteça algum dia. O teste de pico, ele tem como objetivo, então, criar picos de acesso no sistema, mas ele é diferente do teste de carga, porque esses picos eles acontecem de forma muito mais rápida. Então, ao invés de eu ter aquele estágio gradativo de ramp up, eu tenho um estágio muito mais rápido. Então, eu vou estar ali com a carga nominal de 100 usuários, do nada eu subo para 1.200, 1.300 e rapidamente eu já baixo para 100 usuários novamente, estabilizo em 100, subo para 1.600, baixo de novo para 100, subo para 2.000 e vou fazendo esses picos de acessos de usuário para ver como que a aplicação vai se comportar. A ideia desse teste, então, é a gente verificar o tempo de recuperação do sistema, quanto tempo ele vai demorar para recuperar desse pico de usuários que ele teve para esse estágio de estabilização ali nos 100 usuários imaginários que a gente tem. E quanto menos tempo de recuperação do sistema, melhor o sistema é. Então, caso esse tempo de recuperação esteja muito alto, ou caso ele não se recupere, continue lá sempre na capacidade máxima de processamento, é uma atenção também que a área de infra ou até a área de desenvolvimento tem que dar uma olhada. Aqui a gente consegue verificar também o tempo de bloqueio das requisições. Às vezes, por ter diversos usuários fazendo a mesma requisição em pico, pode ser que algumas threads lá do banco de dados estejam dando, algumas queries lá do banco de dados estejam travando. Então é um ponto para a área de desenvolvimento dar uma olhada também. Eu trouxe aqui também o teste de volume, mas eu já vou explicar junto o teste de resistência, que eles são mais ou menos parecidos. Então a ideia do teste de volume é a gente avaliar a confiabilidade do sistema durante longos períodos de tempo. Eu trouxe aqui o gráfico e a ideia do teste de volume é a gente pegar uma capacidade alta de usuários, normalmente ali a gente fica na casa dos 80% da capacidade máxima do sistema, e ter uma carga estável, mas durante longos períodos de tempo. Então pode ser 4 horas, 10 horas, 12 horas, até um dia inteiro, a gente fazendo uma carga com 80% ali da capacidade do sistema, para ver como que ele vai se comportar, se a gente pode identificar um vazamento de memória, ou armazenamento insuficiente, erro de infraestrutura, ou qualquer outro bug que a gente consegue verificar. O teste de resistência ele é parecido, então dá para ter uma carga ali de mais ou menos 10% da capacidade máxima de usuários, mas também por longos períodos de tempo, dá para fazer 3, 4 dias de teste só para ver como que a aplicação vai se comportar nesse tempo. E beleza, depois que eu realizei esses testes, o que eu devo olhar então? A gente consegue olhar várias métricas, a gente consegue olhar a porcentagem das requisições que retornaram erro, e daí a gente pode avaliar por que esses erros retornaram, pode ser por causa de timeout, pode ser porque, enfim, por N motivos que podem ser por causa do teste de performance, ou podem ser erros que já existiam lá na aplicação antes. A gente consegue também avaliar, esse é bem importante, que é o percentil de tempo de resposta das requisições, que ele é um pouco diferente da porcentagem, porque a porcentagem a gente meio que cria uma média em todas as requisições, só que o percentil a gente olha para essas requisições de forma individual. Então eu trouxe um exemplo aqui do percentil de 95, que seria, olhando para todas as requisições de forma individual, 95% delas teriam que retornar com um tempo de carregamento menor que 200 milissegundos, por exemplo.
ou levando em consideração aquele tempo de carregamento de 3 segundos, seria menor que 3.000 milissegundos, só para a gente verificar que o sistema está num tempo de carregamento plausível. Mas esse tempo de resposta e tempo de carregamento, ele normalmente é um martelo que é batido em time, que vai ser as pessoas do time, as pessoas que contrataram a gente para fazer o teste de performance, que podem avaliar o que para eles é suficiente. Então, se eles falarem que 5 segundos é um tempo plausível para eles, então a gente pode fazer as validações em cima desses 5 segundos. Mas também a gente pode fazer validações dentro do código, a gente pode analisar o tempo de bloqueio e muitas outras questões. Dando uma olhada nos frameworks, agora eu trouxe 3 que são de teste de performance. Eu trouxe o Google Analytics junto, que não necessariamente ele é na verdade ele não faz teste de performance, mas ele é muito aliado nesse momento, tanto antes, quanto durante, quanto depois do teste, que é nele que a gente vai conseguir olhar as métricas. Então é nele que a gente vai usar para definir a carga de usuários que a gente vai usar, nele que a gente vai conseguir verificar quais módulos que os usuários mais usam, quanto tempo eles ficam conectados, quais dispositivos eles estão utilizando. Tem o JMeter, que acredito eu que é o mais conhecido no mercado, que é uma aplicação open source da Apache. Temos também o Load Ninja, que eu trouxe, que é mantido pela Smart Bear, que é a mesma empresa que mantém o Test Complete e o Cucumber, então é uma empresa bem grande no mercado de TI. E por último eu trouxe o K6, que ela é uma aplicação um pouco mais nova, mas ela é uma aplicação que eu vejo que ela está crescendo, acabei fazendo um curso dela, ela é bem legal, ela utiliza JavaScript e ela é bem simples de implementar também, é uma aplicação bem boa. E quando que eu devo aplicar meu teste de performance então? Eu trabalhei num cliente que contratou uma squad de desenvolvimento e eu entrei como QA, que o objetivo deles foi justamente atacar a performance. Eles tinham uma aplicação, que era um e-commerce, que demorava 18 segundos para carregar quando a gente começou. Então, levando em consideração aqueles 3 segundos que a gente tinha como tempo essencial, 18 segundos estava muito longe disso. Então, a gente pegou isso para melhorar, era uma aplicação que já estava em produção, e a gente conseguiu diminuir para 6 segundos, que ainda é o dobro do esperado, mas comparado a 18 estava muito bom. Então, a gente pode aplicar isso com a aplicação já em produção para melhorar o teste de performance dela. A gente já pode aplicar ela durante o desenvolvimento, só que durante o desenvolvimento a gente tem que ter uma atenção que o teste de performance ele deve ser executado depois do teste funcional. Porque não adianta a gente tentar realizar o teste de performance numa aplicação que está com bug que a gente vai acabar barrando no bug, pode dar um falso positivo, um falso negativo ali para a gente. Então, durante o desenvolvimento, mas após os testes funcionais serem realizados, posso realizar em ambiente de teste, eu posso realizar em ambiente preparado para infra justamente para fazer teste de performance, e eu também posso realizar teste antes que algum evento que eu sei que vai causar um grande pico de usuários. Nossos exemplos que a gente tem é Black Friday, mas nesse mesmo projeto que eu trabalhei, teve um exemplo bem legal, que a empresa que contratou a gente ia exibir uma propaganda do produto com um cupom de desconto durante o intervalo da novela das 9 da Globo. Seria um dia que eles sabiam que a quantidade de usuários ia crescer muito, só que ia ser uma quantidade durante pouco tempo. Então a gente fez um teste de performance em cima disso, teve uma grande capacidade, fez um teste ali com uma grande quantidade de acesso, só que durante pouco tempo, se não me engano foi 1 hora de teste só, porque seria só simulando o usuário realizando a compra e já saindo do site ali. Só mais um ponto que eu queria trazer aqui no final da nossa apresentação, é uma frase bem clichê também, mas tempo é dinheiro, né? Então, quanto menos tempo o usuário consegue permanecer lá na aplicação e quanto menos tempo ele demora para realizar as ações dele, mais a empresa acaba conseguindo lucrar, mais essa marca vai ficar bem falada no mercado, provavelmente essa pessoa vai recomendar essa marca para outras pessoas, para amigos, colegas, e vai conseguir puxar mais usuários, mais consumidores para dentro da empresa também.